Paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais uma leitura da Palavra de Deus. Livro novo hoje, 1 Samuel. E vamos ler 4 capítulos para compensar o de ontem, que a gente leu só 2 de Ruth. Então hoje vai ser 4 só para compensar aquele de ontem. 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. De ano em ano, este homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, e os dois filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana, embora a amasse, dava só um quinhão, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim sucedia que, de ano em ano, que ao subirem à casa do Senhor, Penina provocava a Ana, pelo que esta chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou a Ana: por que choras? E por que não comes? E por que estás triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito, e fez um voto: ó Senhor dos Exércitos, se deras, atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Continuando ela a orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana falava no seu coração, só se moviam os seus lábios, e não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Mas Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ao que disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e já não era triste o seu semblante. Depois, levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltando, foram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou dela, de modo que Ana concebeu, e no tempo devido teve um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Subiu, pois, aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, para oferecer ao Senhor sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, pois disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre.
E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e amamentou seu filho até que desmamou. Depois de ter desmamado, ela o tomou consigo com um touro de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o levou à casa do Senhor em Siló, e era um menino ainda muito criança. Então degolaram o touro e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certamente como vive a tua alma, meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que lhe fiz. Por isso eu também o entreguei ao Senhor por todos os dias que viver. Ao Senhor está entregue. E adoraram ali ao Senhor. Capítulo 2. Então Ana orou, dizendo: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porquanto me regozijo na tua salvação. Ninguém há santo como o Senhor, não há outro fora de ti, não há rocha como ao nosso Deus. Não faleis mais palavras tão altivas, nem saia da vossa boca arrogância, porque o Senhor é Deus da sabedoria, e por ele são pesadas as ações. Os arcos dos fortes estão quebrados, e os fracos são cingidos de força. Os que eram fartos se alugam por pão, e eu deixo ter fome. Os que eram famintos, até estéril, teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraquece. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer ao Seol e faz subir dali. O Senhor empobrece, enriquece, abate, também exalta. Levanta do pó o pobre, e do monturo ele eleva o necessitado para os fazer sentar entre os príncipes, para os fazer herdar um trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, sobre elas pôs ele o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, Deus dos céus troveja contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei, exaltará o poder do seu ungido. Então Elcana se retirou a Ramá, à sua casa. O menino, porém, ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Ora, os filhos de Eli eram homens ímpios, não conheciam ao Senhor. Porquanto o costume desses sacerdotes para com o povo era que, oferecendo a alguém um sacrifício, estando-se a cozer a carne, vinha o servo do sacerdote, tendo na mão um garfo de 3 dentes, e o metia na panela, ou no tacho, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todos os de Israel que chegavam ali em Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o servo do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá carne de assar para o sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. Se lhes respondia o homem: sem dúvida, logo há de ser queimada a gordura, e depois toma quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não hás de dá-la agora. Não, hás de dá-la agora, senão a força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses mancebos perante o Senhor, porquanto os homens vieram a desprezar a oferta do Senhor. Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de um éfode de linho, e sua mãe lhe fazia de ano em ano uma túnica pequena. Ele trazia quando seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Então Eli abençoava Elcana, sua mulher, e dizia: o Senhor te dê desta mulher descendência pelo empréstimo que fez ao Senhor.
e voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Entre mentes, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Eli já era muito velho, ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação, e disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, não é boa a fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Se um homem pecar contra o outro, Deus o julgará, mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Todavia eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria destruir. E o menino Samuel que ia crescendo em estatura, em graça diante do Senhor, como também diante dos homens. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor, não me revelei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, sujeitos à casa de Faraó, e eu o escolhi de todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso, para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque desprezais o meu sacrifício e a minha oferta que ordenei se fizessem na minha morada? E porque honras a teus filhos mais do que a mim, de modo a vós engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. E eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa, e tu, na angústia, olharás com inveja toda a prosperidade que hei de trazer sobre Israel, e não haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. O homem da tua linhagem, a quem eu não desraigar do meu altar, será para consumir-te os olhos e para entristecer-te a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão pela espada dos homens, e te será por sinal o que te sobrevirá a teus 2 filhos, Ofne e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia, e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Edificar-lhe-ei uma casa duradoura, e ele andará sempre diante do meu ungido. Também todo aquele que ficar do resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata, por um pedaço de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum cargo sacerdotal, para que possa comer um bocado de pão. Capítulo 3. Entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara. Naqueles dias, as visões não eram frequentes. E sucedeu que naquele tempo, que estando Eli deitado no seu lugar, ora, os seus olhos começavam já a escurecer, de modo que não podia ver, e ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus, e estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel, Samuel, e ele respondeu: eis-me aqui. E correndo Eli disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou, e tornou o Senhor a chamar Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: eu não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela 3ª vez, e ele, levantando-se, foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o menino, pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi, pois, Samuel e deitou-se, e no seu lugar
Depois veio o Senhor e parou e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. Ao que respondeu Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Então disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, ao qual fará tinir ambos os ouvidos a todo o que ouvir. Naquele mesmo dia cumprirei contra ele de princípio a fim tudo quanto tenho falado a respeito da sua casa, porque já lhe fiz saber que hei de julgar a sua casa para sempre, por causa da iniquidade de que ele bem sabia, pois os seus filhos blasfemaram a Deus e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifícios, nem com oferta. Samuel ficou deitado até pela manhã, então abriu as portas da casa do Senhor. Samuel, porém, temia relatar esta visão a Eli, mas chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ao que este lhe respondeu: Eis-me aqui. Ele perguntou: Que te falou o Senhor? Peço que não encubras. Assim Deus te faça outro tanto se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Samuel, pois, relatou-lhe tudo e nada lhe encobriu. Então disse-lhe: Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Samuel crescia e o Senhor era com ele, e não deixou nenhuma de todas as suas palavras cair em terra, e todo Israel, Deus de Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor, e voltou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela sua palavra, e chegava a palavra de Samuel a todo Israel. Capítulo 4. Ora, saiu Israel à batalha contra os filisteus e acampou-se perto de Ebenezer, e os filisteus acamparam junto a Afeque, e os filisteus se dispuseram em ordem de batalha contra Israel, e travada a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, que mataram no campo cerca de 4.000 homens do exército. Quando o povo voltou ao arraial, disseram os anciões de Israel: Porque nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos para nós de Siló a arca do pacto do Senhor, para que ela venha para o meio de nós e nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do pacto do Senhor dos exércitos, que se assenta sobre os querubins, e os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, estavam ali com a arca do pacto de Deus. Quando a arca do pacto do Senhor chegou ao arraial, prorrompeu todo Israel em grandes gritos, de modo que a terra vibrou, e os filisteus, ouvindo o som da gritaria, disseram: Que quer dizer esta grande vozearia do arraial dos hebreus? Quando souberam que era a arca do Senhor havia chegado ao arraial, os filisteus se atemorizaram e diziam: Os deuses vieram ao arraial. Diziam mais: Ai de nós, porque nunca antes sucedeu tal coisa. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes deuses possantes? Estes são os deuses que feriram os egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Esforçai-vos e portai-vos varonilmente, ó filisteus, para que porventura não venhais a ser escravo dos hebreus, como eles foram os vossos. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e foi derrotado, e Israel foi derrotado, fugindo cada um para sua tenda, e houve muita grande matança, pois caíram de Israel 30.000 homens de infantaria. Também foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, foram mortos. Então um homem de Benjamim, correndo no campo de batalha, chegou ao mesmo dia a Siló, com as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. Ao chegar ele, estava ele sentado numa cadeira ao pé do caminho, vigiando, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. E quando aquele homem chegou e anunciou isto na cidade, a cidade toda prorrompeu em lamentações. E Eli, ouvindo a voz do lamento, perguntou: Que quer dizer este alvoroço? Então o homem, apressando-se, chegou e anunciou a Eli: Ora,
Ele tinha 98 anos, os seus olhos haviam cegado, de modo que já não podia ver, e disse àquele homem, a Eli: estou vindo do campo de batalha, de onde fugi, de onde mesmo, perguntou, de onde fugi, hoje mesmo, perdão. Perguntou Eli: que foi que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus e houve grande matança entre o povo. Além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, são mortos e a arca de Deus é tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, junto à porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto era velho e pesado, e ele tinha julgado a Israel 40 anos. Estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo essas palavras de que a arca de Deus era tomada, de que seu sogro e seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E na hora em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu, nem deu atenção a isto, e chamou ao menino Icabó, dizendo: de Israel se foi a glória, porque fora tomada a arca de Deus, e por causa do seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi levada presa. Mais uma leitura concluída, graças a Deus. Não esqueça o seu like, seu comentário. Se não for inscrito no canal, se inscreva e venha fazer parte da nossa família. E se puder, também compartilhe, que vai ser bênção, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima leitura.